Olá, professor. Aqui é Rebeca Araújo Rodrigues Queiroz, da turma MECA 3AM. E agora eu vou apresentar os projetos do capítulo 2 do livro Arduino Básico. Aqui é o projeto 1, ele é o projeto de um LED piscante. A entrada digital 10 está saindo aqui para o resistor, para fazer a proteção do LED. E do LED está indo para o GND, para o aterramento do Arduino. Aqui no código, a gente pode ver que eu primeiro declarei a variável LED igual a 10, porque é o pino 10, que ele está conectado aqui. O pin mode serve para dizer qual é a natureza do LED, se ele é output ou input, nesse caso é output. E o void loop aqui, bem simples, você bota ele para acender, dá um delay de 1 segundo e depois coloca o sinal dele baixo para ele apagar. Então, isso faz ele piscar. Como tá no loop, ele vai fazer esse processo várias vezes. Aqui para testar. Ó, pronto, ele pisca. Vamos agora para o projeto 2. Ele tem uma configuração muito parecida com o outro, do LED piscante, mas ele é um sinalizador de código Morse para a palavra ajuda, para a palavra SOS, que no código Morse é ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Ó, então, aqui é o seguinte código que eu usei. Aqui eu declarei a variável, dessa vez ela está na entrada digital 8, output também, e aí para fazer os 3 pontos, você bota uma lógica de for, que ele vai repetir para ele repetir o mesmo processo 3 vezes, ou seja, ele vai acender e apagar 3 vezes. Aqui o delay está em 500 para ele aceso e 300 para ele apagado. Aqui no traço vai fazer a mesma coisa, só que o delay vai ser maior, porque ele tem que ficar aceso mais tempo. E depois os 3 pontos, a mesma coisa do que aqui em cima. Vendo ele funcionando. Ponto, 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 traço, traço, traço. Ponto, ponto, ponto. Aqui vamos para o projeto 3, ele é o projeto do semáforo. Esse semáforo ele é um pouco diferente a configuração, porque é um semáforo em inglês. Então ele acende o vermelho, para avisar que o verde vai acender, ele acende o amarelo e o vermelho ficam acesos juntos. Depois ele apaga os dois e acende o verde. E depois do verde ele acende o amarelo, só o amarelo, para avisar que o vermelho vai ser aceso em seguida. Aqui é a configuração, as entradas digitais elas vão para os positivos dos LEDs, e dos LEDs vão para os resistores. Dos resistores vão para o aterramento, o GND do Arduino. Aqui é o código. A declaração de variáveis red, vermelho, yellow, amarelo e green, verde. E aqui a declaração de que os LEDs são output. E aqui o código, o loop. Aqui ele vai acender o vermelho primeiro, dá um delay, acende o amarelo, dá um delay, depois apaga os dois e acende o verde. Delay e depois acende o amarelo e apaga o verde, delay, acende e volta para acender o vermelho novamente. Ele aqui na prática funciona assim. Vai acender o vermelho. Ele acende os dois, tanto o amarelo quanto o vermelho. Apaga e acende o verde. Amarelo, vermelho. Aqui é o projeto 4, ele também é um semáforo, mas ele é um semáforo interativo. Ele tem a parte do semáforo dos carros, a parte dos carros e a parte dos pedestres.
esse sistema ele consiste em, quando você apertar o botão, o pedestre aperta o botão, o sinal do pedestre abre e o do carro fecha. E aí muda, aí fica um tempo ligado o do pedestre, depois de um tempo apaga o do pedestre e liga o do carro. Também tem um detalhe que ele tem que ficar, o botão ele não pode ser apertado quando acabar o tempo do pedestre de atravessar, ele não pode ser apertado logo em seguida, porque tem que dar um tempo para os carros passarem do lado. Então esse sistema tem que ser configurado para que esse botão só funcione depois de 5 segundos que ele tiver sido apertado previamente. Então aqui está o código. Vamos ter mais variáveis. Vai ser 3 variáveis para o semáforo dos carros, 2 variáveis para o semáforo dos pedestres e 1 variável para o botão. Aqui a declaração do tipo de pino, todos eles vão ser output menos o botão é input. A situação inicial vai ser o semáforo dos carros com o verde ligado e o vermelho ligado para os pedestres. E aqui passamos para o void loop. O que a gente fez aqui é criar outra função chamada mudar luzes. E aí o void loop, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função quando for necessário. Quando o botão tiver sido apertado e quando o tempo de ter apertado o botão for maior do que 5 segundos. E aí, em vez de fazer o código todo no loop, ele fez dessa forma. Colocou uma condição de chamada dessa função de mudar luzes e fez o mudar luzes aqui embaixo. Então, o mudar luzes ele vai consistir nesse processo de mudar o semáforo. Quando ele for chamado, a luz verde do semáforo dos carros vai apagar e vai ligar a luz amarela para avisar que o sinal vai fechar. Depois o sinal dos carros fecha e o sinal dos pedestres abre. Depois de um delay que dá o tempo dos pedestres passarem, ele colocou uma coisa muito interessante aqui, que é um pisca. O sinal dos pedestres verde vai começar a piscar para avisar que ele vai fechar depois de um tempo. Ele vai piscar 10 vezes, por isso que a variável aqui está menor do que 10. Vai piscar 10 vezes e depois vai ficar vermelho. O LED vermelho dos pedestres vai ser ligado. O do amarelo dos carros vai ser ligado para avisar que o sinal vai ficar verde. E depois volta para a situação inicial, o dos carros verde e o dos pedestres vermelho. Aqui ele em funcionamento. Tem que esperar um pouco, porque o botão está configurado em só funcionar depois de 5 segundos que começa a simulação também. Então, ele só vai funcionar quando aqui tiver mais de 5 segundos. Ó, ficou amarelo. E agora trocou. A luz dos pedestres está verde. Ela vai começar a piscar para avisar aos pedestres que está prestes a fechar o sinal. E volta à situação inicial.